De volta com vocês com mais um vídeo sensacional, onde hoje eu vou reagir um vídeo colocado aqui pelo nosso amigo Edi Albuquerque. Viu, gente? Edi Albuquerque é também um ateu influente, assim como cada um de nós. E se você quiser se inscrever no canal dele, se inscreva no canal dele. Primeiro veja lá o conteúdo dele. É assim, que às vezes a gente pede para alguém se inscrever no canal de um amigo, alguém vai lá, se inscreve por consideração a gente, depois não volta lá para assistir os vídeos. Aí a pessoa tem inscrito, mas não tem visualização. E isso não é legal. É por isso que eu sempre digo, para você se inscrever no meu canal, conheça primeiro o meu conteúdo. Conheça primeiro o que eu tenho para oferecer para vocês. Porque se inscreveu e correu, não adianta. Claro que também você não vai assistir todos os vídeos. Tá certo. Mas sempre tem que estar ali, dando um apoio, assistir 10 minutos, 15 minutos de um vídeo, interagir, isso é importante. O nome do canal do Edi Albuquerque é Sem Religião. O nome do canal, Sem Religião. Edi Albuquerque. E ele colocou um vídeo aqui envolvendo uma live entre o Leandro Carnal e outro rapaz aqui. Vamos ver, falando sobre a biografia de Jesus. Olha que o Leandro Carnal é ateu, filósofo conceituado, só que eu chamo de ateu light. Não é questão de ateu praticante, que eles têm isso, né? Eu sou um ateu, mas não sou um ateu praticante. Não existe. Existe o ateu influente que milita a racionalidade contra as bizarrices das religiões e tem um canal específico para falar das bizarrices das religiões. Aí sim, esse é o tipo de ateu. Mas quando eles dizem ateu praticante, na verdade eles estão criticando de uma forma negativa, e eu posso até dizer ofensiva a um ateu, e sendo ateu. Mas o Leandro Carnal é um cara muito inteligente, é um ateu porque ele sabe que não tem possibilidade de haver divindade nenhuma, mas só que ele tem ele é assim com os crentes, com os cristãos. Então ele não faz o que a gente faz, não. E o Edi colocou esse vídeo, vamos assistir aqui, para que eu possa fazer a minha Oi, meu amor. Oi, Vitor. Eu acompanho muito seus estudos, sei que você é um grande estudioso das religiões, vejo o quanto você se dedica e os conteúdos maravilhosos que você produz. Acompanho você escrevendo sobre Jesus. Sim. E Estou fazendo uma gostaria de biografia. saber o que, em todos esses anos, analisando Jesus, estudando Jesus, você aprendeu de mais valioso e gostaria de compartilhar com o mundo. Me conta. Ótimo, obrigado. Te amo muito. Obrigado. Um super beijo. Ele é teólogo, é filósofo, é escritor e é um ateu. Eu estou falando do senhor Leandro Carnal, professor Leandro Carnal. Ele que está produzindo uma biografia de Jesus. Imagine, um ateu fazendo uma biografia, escrevendo uma biografia sobre Jesus. Mais especificamente, a gente fala sobre Deus, o Deus judaico-cristão, e falamos também de Jesus, Jesus Cristo, o qual o professor Leandro Carnal está produzindo uma biografia, está escrevendo uma biografia. E como você viu aí na entrada do vídeo, ele sendo questionado pelo seu esposo, professor Leandro Carnal, ele é casado. Esse rapaz que aparece aí ao lado dele, falando com ele, é o marido dele, tá? Eu não sabia. Ah, mas nada demais, né? Eu não sabia, cara. O cara que falou que entrevistou o Leandro Carnal é marido do Leandro Carnal? Não sabia dessa. Vamos pra frente. Tá bom? Nós não temos nada contra a decisão de ninguém, tá? Claro que não, né? Mas, claro que não. só um detalhe, tá bom? Agora, ele escrevendo uma biografia sobre Jesus, já que ele é um ateu. Muito embora ele não seja militante, ele não faz o que nós fazemos aqui, ele não divulga, ele não hastia essa bandeira do ateísmo.
Ele não confronta as crenças, as religiões. Não, ele não faz isso. Mas ele achou aí por bem escrever uma obra sobre Jesus. Vamos ao vídeo, pessoal? Vamos lá. Oi, meu amor. Oi, Vitor. Eu acompanho muito seus estudos, sei que você é um grande estudioso das religiões, vejo o quanto você se dedica e os conteúdos maravilhosos que você produz. Acompanho você escrevendo sobre Jesus. Sim. E Estou fazendo uma gostaria de biografia. saber o que, em todos esses anos, analisando Jesus, estudando Jesus, você aprendeu de mais valioso e gostaria de compartilhar com o mundo. Me conta. Ótimo, obrigado. Te amo muito. Obrigado. Um super beijo. O Vitor está acompanhando porque eu estou escrevendo dia e noite uma biografia de Jesus há alguns meses. Isso não se chama Novo Testamento, cara? Já não existe esse livro? Existe. Ele fez Mas um update. Ele é tão importante que só na fonte original, o primeiro a escrever sobre Jesus é Paulo, a primeira carta de Paulo, primeiro aos Tessalonicenses, é entre 50 e 51, o primeiro evangelho é entre 65 e 75, que é Marcos. Então tem 20 anos no meio disso. Paulo é o primeiro a pensar em Jesus, e Marcos é o segundo, depois vem Mateus e Lucas, e por fim João. Se eu tenho 4 versões de Jesus, 4, que a gente chamava na Idade Média de tetramorfos, são 4 símbolos animais, o leão de Marcos, por exemplo, o leão de São Marcos, símbolo de Veneza, cidade protegida por Marcos, eu tenho a águia para João, eu tenho o boi para Lucas e tenho o homem ou o anjo para Mateus, eu tenho 4 versões de Jesus. É sinal de que já tenho aqui uma controvérsia. Não houve um copydesk, um redator único que dissesse essa vai ser a versão oficial da biografia Sim. de Jesus. E se eu convivo com 4 versões, desde o início essas versões se multiplicam. Rodolfo da Saxônia, século XIV, a imitação de Cristo, século XV. Eu tenho as biografias anticristãs ou desconfiadas de Jesus, como Renan, no século XIX, a vida de Cristo. E quando eu vou em busca dessa personagem central, o livro mais recente que eu li é Jesus de Nazaré, do Ratzinger, do futuro Papa Bento XVI, eu fico fascinado. Eu vou contar algumas coisas que o público talvez não saiba. Jesus é um homem da Galileia. Se eu pensar nas 3 divisões da Terra Santa, a Judeia, Samaria e Galileia, a Galileia ao norte é a parte que tem um lago de água doce, muito importante, a água no Oriente Médio é central, é a parte verde, é a parte mais camponesa. Nós nadamos lá no ano passado, em agosto. Também já fui, porque eu fui ao kibutz que tem a barca de Pedro, né, comprei o óbolo da viúva, que eles vendem aquela moedinha mais vagabunda que tem, e fiquei num hotel de ascendência escocesa, à beira do lago da Galileia, que St. Andrew, que fica com vista para o lago, muito bonito, St. Andrew, padroeiro da Escócia. Aquele lugar é muito diferente. Quando Jesus vai para o sul e sobe a Jerusalém, né, ou seja, essa ali é porque Jerusalém é alta mesmo, mas se comparar com o Mar Morto, então Jerusalém é um arranha-céu. Jesus tem um sotaque de camponês. E como é que nós sabemos isso? No episódio que Pedro vai traí-lo, uma mulher que trabalha para o sumo sacerdote diz: você é de lá, você fala como ele. Jesus tem sotaque, um sotaque muito forte. Por quê? O aramaico de Jesus tem guturais diferentes das guturais de Jerusalém. E para um homem de Jerusalém, Jesus é um caipira, é um camponês. Ele tem um sotaque do norte. Seria alguém chegando à sua casa, gente, vamos lá, bichinho. Ou seja, a fala denuncia uma origem, e esta origem é alvo de preconceito. Primeiro preconceito, sotaque de Jesus. Segundo preconceito, a Galileia é uma área de revolucionários. A Galileia é onde começou a grande rebelião judaica que vai levar à destruição do templo. A Galileia é terra de gente radical. Jesus vindo de lá vai fazer Natanael perguntar a Filipe: acaso pode vir algo bom de Nazaré? É o primeiro caso de xenofobia no Novo Testamento e é contra Jesus. O que pode vir de bom daquela cidade? Pior, Nazaré, a cidade de Jesus, talvez tivesse 200 a 400 habitantes. Nazaré não consta na Bíblia nem no Talmud. Ou seja, é o fim do mundo mesmo, porque o Talmud fala de aldeias que são minúsculas. Existem expressões sobre a burrice dos nazarenos. Gente. E existe uma outra coisa importante. Cercados pela Decápolis, pela Fenícia e pelas áreas da Síria, os nazarenos convivem com gregos, fenícios e outros povos semitas, como os próprios fenícios, e são considerados pouco observadores da lei. Então eles são infiéis à lei. Não tanto quanto os samaritanos. Os samaritanos são um horror. É outro patamar. Mas Nazaré e os galileus... Pronto, olha só. Antes do Edi falar aqui, deixa eu falar também algo aqui. Deixa aqui. Vamos nessa janela aqui, porque fica legal a janela aqui do vídeo deles. O que faz um ateu filósofo fazer uma biografia, fazer um livro sobre o Jesus romano bíblico? Aí alguém vai perguntar: ele acredita que de fato Jesus existiu?
no ponto de vista filosófico, principalmente do Leandro Carnal, do Luiz Felipe Pondé, há uma possibilidade, não a certeza, de ter existido um cara, um ser humano, que foi influenciado nele tudo isso que está no cristianismo em questão divina. Influenciado, ou seja, através da história dele. Pode ter acontecido, ter existido um histórico, um Jesus histórico, onde eles pegam a biografia do que está na Bíblia e ali criam também outras histórias, outras coisas, envolvendo, através de outras pesquisas, de alguém que falou sobre Jesus, que era ali do ano 326 para cá, para fazer narrativa e colocar no livro. Então, digamos que o Leandro Carnal esteja criando os seus testamentos sobre o Jesus que ele acredita. Então ele está criando, porque ele sabe que é um personagem. Aí alguém pode perguntar também, algum cristão, por que um ateu falaria de Jesus? Ele acredita em Jesus, mas ele não tem fé em Jesus como Deus? Claro que não. O Leandro Carnal não tem, porque ele é ateu. Jamais vai passar pela cabeça do Leandro Carnal que Jesus é uma divindade que subiu para um determinado céu e um dia vai voltar, coberto de luz, cheio de glória, para buscar um povo escolhido, um povinho escolhido, que passou a vida inteira seguindo regras das religiões. Ou melhor, deixa eu falar de uma forma mais crítica, pagando dízimo na igreja de Malafaia, ou pagando dízimo na igreja do Valdemiro, ou pagando dízimo na igreja do Edir Macedo, ou pagando dízimo na igreja do Feliciano, ou pagando dízimo na igreja do R.R. Soares, ou pagando dízimo na igreja de qualquer picareta da fé que enriqueceu através da fé alheia. Se não pagou dízimo em nenhuma dessas igrejas, não seguiu regras, esse Jesus, ele não vai levar para paraíso. Essa pessoa, ela vai ser julgada e vai para um lugar de tormento. O Leandro Carnal não acredita assim. O Leandro Carnal, ele tem aquele respeito, porque ele é um cara que ele também conquista, além dele conquistar filósofos ateus e simpatizantes e fãs ateus e agnósticos, ele também quer conquistar cristãos e religiosos. Por isso que ele não vai falar da forma que nós falamos dos sistemas religiosos. Mas ele está escrevendo uma biografia sobre Jesus. E é o vídeo que o Edir colocou aqui sobre Leandro Carnal. E é muito interessante. Que vai. Henri, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, não Jesus de Belém. Belém, disse o profeta Miqueias, de onde sairá o Messias. É a aldeia perto de Jerusalém, de onde, acessando a memória, Jessé, pai do segundo rei de Israel, Davi, nasceu, e também Davi, né? Nós acabamos de ver um download ao vivo. Download, exatamente. Acontecendo. Não sei se todos vocês repararam. Acessando memória e foi. Eu tenho que, às vezes, separar e abrir a gavetinha. Não, é a prova de que Leandro Carnal é um robô. Não. É por daí que vem tanto Tem conhecimento. uma técnica jesuítica chamada Palácio da Memória, uma técnica mnemônica, não só jesuítica, mas jesuítas usaram, que é você fazer um armário, e a genealogia de Jesus eu tenho em armários, puxando as 7 gerações, depois as 7, depois as 7, 14, 14, 14. Tá explicado aí o download. Gente, sério. Mas o que eu estou dizendo? O que a minha biografia de Jesus está mostrando? O homem, naturalmente, Jesus é um nome tradicional. Quem é o comandante do povo eleito que entra na Terra Prometida? Josué, que tem a mesma raiz. Yahvé, o tetragrama de Deus, salva. Depois isso vai se tornando de Joshua, vai se tornando de Jeshua, vai se tornando de Jesus. Pode observar que o Leandro Carnal ele está entrando na história do que está escrito no livro, a narrativa de um livro, onde ele conhece tudo sobre este Jesus, o chamado Cristo para os cristãos, o chamado Salvador da humanidade para os cristãos. De Salvador não tem absolutamente nada, nada mesmo, não existe isso, não tem nenhuma possibilidade de existir Salvador para ninguém, mesmo porque o que foi que você fez para você precisar de um Salvador? Você fez o quê? Você fez o... se você roubou, matou, cometeu um crime, é a própria lei do seu país que vai lhe punir. É outra coisa. Mas passou daí, você é uma pessoa honesta, cuida da sua família e vive sua vida de forma natural, não prejudica ninguém, você não precisa ter salvador. Você é uma pessoa já salva de fazer coisas ruins. Morreu, é uma outra história, morreu, deixou de existir, fica só o legado.
Então, o Leandro Carnal, ele vai falar de Jesus, ele vai falar de Deus, ele vai falar de judeus, ele vai falar de Jerusalém, ele vai falar de cristianismo, ele vai falar de religião, tudo de forma filosófica. Isso não quer dizer que ele acredita que de fato esse Jesus é divino, mas ele prefere ser ateu. Não existe isso. Não existe isso. O que a gente tem de deixar claro para vocês é que a crítica que a gente faz aqui na internet não é na fé da pessoa individual, e também a crítica que a gente faz aqui é voltada às bizarrices religiosas em nome de uma divindade que não existe. Jesus, divindade, não existe. Jesus, ser humano, pode sim ter existido uma pessoa dando uma influência, uma época, como se fosse um suposto Messias. Este está na história, assim como o Leandro Carnal. Ele está fazendo aí esses testamentos do jeito dele, da mente dele, sobre esse suposto Jesus. E aí vem o título em grego, Christos, Cristo. Esse título é a tradução grega de Messias. É o ungido, o elevado, o escolhido. Então, quando eu digo Jesus Cristo, eu estou fazendo uma espécie de oração histórica. Aquele que é salvo por Deus. Oração histórica, porque oração é falar, é isso que eu falei para vocês. A palavra oração vem de se exprimir, falar, é oração. Escrito também é uma oração. E aqui ele está falando de Jesus histórico, de questão histórica e também personagem de uma história. O que é histórico é uma coisa, o que é personagem é outra coisa. O Leandro Carnal, ele não deixa transparecer para os cristãos, mas no fundo ele está falando aquilo que se tem como mítico, que vem de mitologia. É uma mitologia. Jesus faz parte de uma mitologia, assim como qualquer deus de qualquer divindade. Uma mitologia. E ele tira essa questão do misticismo. É uma coisa que ele não tem, é misticismo. Misticismo já parte aí para quem acredita que há alguma coisa sobrenatural por trás deste personagem que engana o Brasil inteiro e o mundo em alguns lugares. Personagem chamado Jesus. E foi ungido para ser o Messias. E você vai do nascimento à morte na biografia? Eu vou do nascimento à morte, vou antes do nascimento, para, por exemplo, caracterizar o nome, para caracterizar a região da Galileia. Renan, que eu citei aqui, que escreve uma vida de Jesus maravilhosa no século XIX, em 6 volumes, que eu amei estudar. Renan foi arqueólogo nessa região. Então ele fala da Galileia verdejante. Eu li tanto Renan, que quando cheguei a Galileia me decepcionei, porque eu achei que eu ia encontrar mais verde, os jardins suspensos da Babilônia. E não foi o caso. Atualmente não está tão assim. Isso. Não, porque a água é um outro fenômeno. A frase de um israelense para o Brasil é ótima há muitos anos. Por que vocês brigam se vocês têm água? É para entender isso que tem um Ministério da Água, que é proibido captar água da chuva em alguns lugares. Grande parte do território de Israel, o deserto Negev, quer dizer, lá não chove desde a época de Jesus. É isso. E ao mesmo tempo você pega e vê plantações imensas. Porque a irrigação é uma tradição do Oriente. Coisa impressionante. Inclusive, os judeus, durante o exílio do século VI, os judeus foram para a Babilônia. A Babilônia também é uma vitória da irrigação. Tem 2 grandes rios, Tigres e Eufrates, mas para conseguir captar água que não seja salina, foi uma vitória. Lembrando que essa história do exílio da Babilônia tem muita mitologia por trás na história. Se aconteceu uma determinada invasão da Babilônia, que hoje é o Iraque, a Israel levando um povo escravo para passar ali aquele período de exílio, isso não tem nada a ver com o que está na história da Bíblia. A Bíblia relata mistificando, relata a história mistificando. Fora da Bíblia existe talvez uma verdade sem misticismo. Ali disputa de território, porque o Deus de lá é mais fraco do que o Deus de cá, então o Deus dos babilônicos era mais forte do que o Deus de Israel na época, por isso venceu Israel, por isso levou o povo exilado. O Deus de Israel permitiu, porque isso e aquilo, tudo história. Deus, misticismo, tudo história. História fictícia. Mas o lado histórico, sempre algumas coisas, eles pegaram algumas verdades que aconteceram em questão histórica para mistificar. Você pode pegar qualquer coisa que acontece na sua rua, na sua cidade e mistificar. Você vai passando, uma criança, por exemplo, vai atravessando a rua, vem um carro de lá para cá, e aí você corre e pega a criança antes da criança ser atropelada. Aí, isso aconteceu, né? Digamos. Aí você pode ser um crente, você pode mistificar. Aí você pode chegar na igreja e dizer, gente, é o seguinte,
Aconteceu hoje um fator, Deus deu um grande livramento a uma criança e eu saí de casa, Deus falou, vai porque tem uma obra para você fazer, você vai livrar uma criança da morte. E eu saí já procurando, quando de repente eu vou passando, tem uma rua, vem uma criancinha de lá para cá, sem ninguém, e o carro ia atropelar e matar. Eu fui, peguei a criança antes de acontecer. Então, Deus, ele me despertou para fazer isso, então foi um grande livramento de Deus. Então a pessoa mistificou uma mentira. Vocês estão entendendo? Então, a história da Bíblia, ela é mistificada. Cujo símbolo é o Jardim Suspenso da Babilônia, Que coisa Nabucodonosor. maravilhosa. Carnal, esses dias eu entrevistei no Timeline com o PG e a Kelly, o padre Fábio de Mello. E aí Escreveu comigo. eu perguntei a ele se a chegada de um filho muda a nossa percepção de Deus. O que você acha? Em primeiro lugar, do ponto de vista de gênero, o corpo feminino se transforma, essas descargas de hormônios, carregar um botijão de gás por 9 meses, isso vai fazer a mulher, inclusive, mudar perspectiva, perspectiva de vida. Um filho introduz em uma mulher um medo, ou seja, é alguém que vai sair à noite, e eu não tenho controle sobre isso. O Carpinejar define ter um filho como a primeira vez que você de fato sente medo de morrer. Por quê? Meu ex-terapeuta e amigo já falecido Caligares dizia que como nós não acreditamos mais em geral em Deus, a minha eternidade depende de um filho. E por isso eu não posso bater. Porque eu não posso bater no meu futuro. Claro. A minha mãe, que acreditava em Deus, batia. Tranquilamente. As crianças, para minha mãe, eram um chantilly, bate que cresce, e para educar, você precisa fazer isso. Mas hoje a punição física é vista como ruim. Os pais têm mais culpa, muitas vezes trabalham fora. Então, filho introduz medo, filho redireciona a sua vida e cria um sentido, pode ser artificial ou não, de que eu estou aqui para cuidar do meu filho. Então, é isso. No caso do homem, é um estatuto de passagem social. Não é à toa que muitas vezes há gravidez na adolescência. Para um homem ter um filho, significa que ele é homem e que ele cumpriu a ordem do Bereshit, do Gênesis, crescei. Aliás, é um mandamento judaico. Sim. É um dos 603, crescer. Então, o que o Edir, não sei o que é que o Edir vai falar aqui no final, não sei o que é que o Edir vai falar aqui no final, vou até colocar um pouquinho aqui para ver o que é que o Edir vai falar, mas eu já entendi a questão do Leandro Carnal está fazendo esta biografia do jeito dele, da forma dele, sobre esse Jesus. Porque a pessoa pode fazer isso. A pessoa pode criar o que quiser. O Augusto Cury, que se diz ex-ateu, que é um mentiroso, na minha opinião, é um mentiroso. Não existe ex-ateu. Até o momento não tem isso. O cara que diz que é ex-ateu, ele nunca foi ateu, ou ele é ateu ainda, continua sendo ateu, mas ele usa essa meta de ex-ateu para vender os seus artigos, para continuar ganhando dinheiro às custas de cristãos impregnados, né? Porque ele sabe que o público maior é de cristãos. Ou então ele é um cara que mentalmente estudou tanto coisas aleatórias que ficou confuso. Então, o Augusto Cury, sim, a diferença do Leandro Carnal para o Augusto Cury é muito grande. Nada contra o particular do Augusto Cury, mas para mim é um mentiroso que só faz enganar quem é trouxa. Mas você pode criar a história que você quiser e dizer assim, poxa, eu vou pegar o ponto positivo da história de Jesus, da Bíblia, dos bons conselhos de Jesus, e vou criar um livro. E vou também criar outras coisas que talvez Jesus deve ter falado, porque tem um texto lá que diz que nem tudo que Jesus falou está na Bíblia, que livro nenhum caberia o que ele falou. Tem um texto que está escrito isso lá na Bíblia mesmo. Então você pega isso aí e diz, não, o que é que ele deveria ter falado? E cria um livro. Então, você sendo ateu, você pode fazer uma biografia de Jesus. Vamos ver o que é que o Edir fala aqui. Bom, é isso aí, pessoal. Filósofo Carnal escrevendo uma biografia de Jesus. Um Jesus histórico? É o Jesus bíblico? De quem que ele está escrevendo essa biografia? Ele estará falando sobre quem? Será que vai ser uma obra impactante? Será que tem coisas que a gente ainda não sabe? Então, eu já sei o que é que o Edir vai falar aqui sobre essa questão, se o filósofo vai falar sobre... Deixa eu colocar aqui no filósofo. Aqui, se o filósofo vai falar sobre Jesus, quem é esse Jesus? É como eu falei, ele vai falar de um personagem do jeito dele, do jeito que ele pensa, Edir, do jeito que ele imagina que seria esse Jesus, caso existiu. Aí ele pega a história, sem fugir do contexto da história, e criando coisas da mente dele mesmo, já que ele não acredita em Deus, e jamais ele vai acreditar que esse Jesus seja um divino, né? Um avatar, um fantasmão, como dizem por aí,
que um dia vai voltar, porque isso não faz o menor sentido. Então foi bom eu ter reagido a esse vídeo junto com o Edi Albuquerque, que tem lá o seu canal. Eu já até falei, Edi, se você assistiu até aqui a minha reação sobre a monetização do seu canal, cara, entra lá no meu WhatsApp, conversa comigo que eu vou lhe orientar, sem precisar você ficar esperando essa carta aí do YouTube que vem dos Estados Unidos. Não precisa nada disso. Se você quiser, entre em contato comigo no meu telefone, porque eu não conversei com você ainda, não sei se eu já conversei e não lembro mais, através do telefone. Eu tenho assim um apreço muito grande pela sua pessoa, e seu trabalho é um trabalho muito bom também. Se você quiser, eu lhe oriento sobre você conseguir adquirir essa monetização sem precisar desta carta, porque se você for esperar esta carta, nem todo mundo recebe essa carta, entendeu? Tem uma forma virtual e digital de você conseguir chegar a ter sua aprovação. Você já tem mais de 5.000 inscritos e tem muitos vídeos aí, cara, você já era para estar ganhando esse dinheirinho aí para ajudar o seu canal. Porque se a gente for depender só de ajuda, não é fácil não. Eu, por exemplo, eu não peço um centavo para ninguém. Tem gente que me ajuda também nos bastidores, mas eu sei que você precisa de ajuda. Então, faça isso. Se você quiser, entra em contato comigo, cara. No meu WhatsApp eu vou lhe atender muito bem, assim como atendo qualquer um dos meus amigos. Eu vou lhe atender muito bem e vou lhe orientar. Eu já falei isso várias vezes. E um abraço, tudo de bom para o Edi. O Leandro Carnal está escrevendo, né, uma biografia de Jesus do jeito dele, ou seja, o Novo Testamento, ou melhor, o Terceiro Testamento de Jesus, escrito por Leandro Carnal, ateu. Um abraço, fico por aqui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Atualiza, com Antony Galvão.